Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, nessa noite. Toma, Senhor, essa reunião em Tuas mãos, cada irmão que está aqui na Tua casa de oração, Pai, e Senhor, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, e que tudo que fizermos, Senhor, seja do Teu agrado. Abençoe-nos, Pai, aqui, e que Tu possa estar derramando sobre nós uma bênção especial, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico espiritual. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé, para estar adorando com mais intensidade. Te adorar é o primeiro cântico. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Te
Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ainda de pé, irmãos, nós vamos estar fazendo o nosso momento de intercessão. Já oramos aqui com o grupo que está na igreja, mas nós sempre trazemos essa coluna de oração também com aqueles que nos assistem em casa. Nós temos a nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. Eu quero também fazer um pedido especial, os irmãos já oraram aqui também, por aquelas famílias lá de Petrópolis. A gente está acompanhando todo o noticiário, e por todos aqueles que estão aí, perderam suas casas, seus parentes, e precisam da ajuda principalmente de Deus. O irmão Disseu, pedir pela saúde dele, pelo Cláudio, irmão do Kleber, nós temos acompanhado, pela irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, probleminha no joelho, né? A Aldaci e a Nélia, tias da nossa irmã Érica, a Neide e o Heitor, a irmã da irmã Nair, a Iraci, também o irmão dela, que uma bala perdida o atingiu, né? E ele, graças a Deus, ele está se recuperando. Então vamos estar orando aí pelo irmão da irmã Nair também. A dona Edmeia, que fez aniversário, né? Que Deus abençoe a vida dela. A irmã Ivonete, o Gabriel e família, dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, toma, Senhor, esses pedidos em tuas mãos, alcança, Senhor, cada pessoa em suas necessidades. Pai, que tu possa ter misericórdia, Pai, de cada um deles. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, nós vamos estar louvando com todas as coisas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que
as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar continuando o estudo, quase terminando o livro de Efésios, né? Ele acrescentou muito em minha vida. Nós estamos no último capítulo desse livro, com uma teologia, um ensinamento doutrinário tão importante para a igreja, né? E a gente aprendeu muito nesse livro, com certeza. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre como agir, como obedecer como servos, e se temos também autoridade, como usar essa autoridade como patrão, né? E a Bíblia até nisso nos orienta. Nós vamos estar orando antes de começarmos o estudo da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Eu te peço, Pai, esvazia de mim, Senhor, enche-me de Ti. E, Senhor, que tudo aquilo que aprendemos na Tua palavra, Pai, possa ser aplicação prática em nossas vidas. Prepara os nossos corações, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar lendo no capítulo 6, versículos de 5 a 9, na Almeida Corrigida e Fiel. Vamos acompanhar numa mesma tradução. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com Ele não há acepção de pessoas. Irmãos, foi como nós falamos, o texto fala de servos e senhores. Irmãos, se contextualizarmos aquela época, nós já até falamos isso, né, a respeito de algo sobre a escravidão nesse tempo. Mais da metade das pessoas que habitavam o Império Romano, não só Roma, mas o Império todo, né, que era dominado numa vastidão muito grande naquela época, era o maior império do mundo nessa época, era composto de 60% de escravos. Então a gente pode imaginar essa palavra dentro da igreja, uma orientação a esses escravos. Olha, haviam escravos por vários motivos nessa época, até pessoas que precisavam pagar a sua dívida, pagavam com a sua liberdade, se colocando como escravos, e às vezes davam até os seus filhos em pagamento. Então a escravidão muitas vezes era adquirida ou absorvida dessa forma, como os irmãos quiserem entender, né? No momento da adoração daquela igreja, juntos estavam muitas vezes os senhores e também os escravos, os servos. E olha só, né? Eles eram uma só igreja, sem acepção de pessoas, como diz a palavra de Deus. Mas quando eles saíam dali e iam para casa, e aí? Como é que ficava? Qual era o comportamento? Como eles agiam? Ali na igreja eram irmãos iguais, né? Mas quando chegava em casa, aquele servo era o escravo, e aquele senhor, o senhor.
Paulo divide muito bem aquilo que cada um deveria fazer, qual seria o seu comportamento. E ele leva esse comportamento para a esfera espiritual. A gente vai aprender isso aqui, tá? Irmãos, mas será que é só para aquela época de escravo? Claro que não, né? É para hoje também, aqueles que são patrões, aqueles que são donos de empresa, aqueles que têm empregado, vão estar incluídos aqui nos deveres dos senhores. E nós que somos empregados, naqueles de servos, tá? Porque a Bíblia, ela não é uma Bíblia para aquele contexto só. Claro que não. Essa Bíblia, esse texto, essa carta foi escrita aos Efésios, mas para chegar até nós e nós aplicarmos também em nosso tempo e em nossa vida, tá? A primeira coisa, como devem agir os empregados em relação aos seus patrões. Diz assim: obedecei a vosso Senhor com temor e tremor. A gente deve ter medo dos nossos patrões, né, daqueles que nos dirigem? Claro que não, que a palavra de Deus está orientando para a gente ter um senso de responsabilidade. No momento em que nós ouvimos algo do nosso patrão, uma ordem, nós temos que termos a responsabilidade de atender. Ah, mas se uma ordem ferir o meu conceito doutrinário, é claro que a gente não vai poder, né, ficar num emprego, por exemplo, que vá trazer problema para a nossa vida espiritual. Mas e se eu for empregado de uma família que professa uma outra fé e pede para eu fazer alguma coisa com relação àquilo? Geralmente isso não acontece. Certa vez uma irmã da igreja me perguntou: pastor, eu vou para uma casa onde as pessoas agem assim, assim, eu preciso ir em certo lugar. Eu falei: você vai fazer tudo aquilo que que aquele patrão mandar você fazer, inclusive ir para aquele lugar onde vai haver uma adoração no qual você não aceita aquela adoração, mas você não vai adorar, você vai ficar em espírito de oração. Lá naquele lugar você vai ser crente, tá? Os irmãos estão entendendo aquilo que eu estou falando, né? Eu falei: olha, lá você vai ser crente, lá você vai continuar tendo o Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Sabe que tem lá no Antigo Testamento, teve alguém que se converteu e teve a preocupação disso também. Vamos ver se os irmãos se lembram disso. Ele foi curado, depois ele chega para aquele profeta e fala assim: olha, se eu for na casa tal, na hora da adoração, e tiver que me ajoelhar com o meu Senhor, se lembram disso? Naamã. Lembra disso? Agora os irmãos estão lembrados, né? Também peguei os irmãos de surpresa, não é assim? Ele, olha a preocupação dele. Naamã era do reino da Síria, ele sabia que tinha que entrar na casa de um deus sírio junto com o seu rei, porque ele era o chefe da guarda do rei. E quando o rei se ajoelhasse junto com ele, ele teria que se ajoelhar. Mas ele chega para Eliseu e fala: olha, no momento em que eu me ajoelhar junto com o meu Senhor, porque ele não podia deixar o rei ajoelhado do lado dele e ele em pé, senão o rei mandava matar ele por causa da falta de respeito, tá? Era assim naquele tempo. Então ele se ajoelhava na casa de Rimon, que era o deus sírio, mas ele não estava prestando o culto a Rimon. Naquele momento que ele se ajoelhava diante de Rimon, o coração dele estava no Senhor, tá? É algo interessante para a gente também anotar aí no nosso coração, no nosso estudo, naquilo que nós estamos falando. Nós não podemos deixar de fazer o nosso serviço, o serviço que nos é imposto. Nós temos que obedecer, nós temos que entender que naquele momento temos que estar sujeitos ali à ordem do nosso patrão.
Então nós temos que ser obedientes aos nossos patrões. Versículo 5 ainda diz assim: na sinceridade do vosso coração. Não é fingir que estamos trabalhando para depois fingir que estamos recebendo salário, não. Tem gente que brinca assim, né? Eu vou fingir que vou trabalhar para fingir que vou receber o salário no final do mês, né? A gente não pode nem pensar nessa brincadeira, né? A brincadeira a gente pode até falar, né? Até pensar nisso, mas agora agir dessa forma, fingir que trabalha, não é algo do crente. O crente, ele tem que ser sincero de coração. Ele deve ser um excelente funcionário. Para quê? Para que o nome de Deus seja engrandecido aonde ele trabalha, para que nós possamos honrar a Deus com a nossa honestidade e com a nossa sinceridade. Se nós trabalharmos assim, nós vamos estar honrando a Deus. Olha, irmãos, não é uma espécie até de culto? Para pensar, de adoração. Paulo nos está falando de uma forma na qual nós estamos aqui, na hora do nosso trabalho, realizando um culto a Deus. Por isso que eu estou falando, ele não separou a vida cristã da vida secular. E ele costuma dizer até o seguinte, em uma de suas epístolas: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo o quê? Para a glória de Deus, tá? Tudo que fazemos nessa vida vai ser para a glória de Deus, até o nosso procedimento como empregados. E ainda diz no versículo 5, como a Cristo. Então, no momento em que nós estamos ali trabalhando, e nós estamos obedecendo os nossos patrões, nós estamos sendo um bom funcionário, nós não estamos fazendo aquilo para o patrão, não. Nós estamos fazendo aquilo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como é que agora a gente vai pensar no nosso trabalho de uma maneira diferente. A gente vai ter mais prazer em obedecer o patrão, em trabalhar aonde a gente trabalha, porque a gente não vai estar trabalhando para os patrões, nós vamos estar trabalhando para o próprio Cristo, fazendo tudo para a glória de Deus. O versículo 6, ele diz assim, quer dizer, versículo, deu uma pulada aqui, versículo 6, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, irmãos, é uma outra característica também. O patrão está aí, eu vou trabalhar. Não, Paulo não está dizendo que seja dessa forma. O patrão não está aqui, eu vou trabalhar por quê? Porque Deus está vendo, porque o meu Senhor está vendo. Por isso que ele fala assim, não servindo à vista para agradar aos homens, não fazendo para que os outros cheguem e falem assim, você está trabalhando muito, né? O patrão está lá, olha só como é que Eliezer está trabalhando muito. Não, mesmo que ele não esteja, eu estou fazendo porque eu sei que Deus está vendo. Paulo está falando isso àqueles servos nessa época, não querendo fazer para agradar aos homens, mais uma vez, para agradar ao Senhor. Versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Irmãos, quando a gente termina o dia, a gente não dá conta ao nosso patrão, a gente vai dar conta a Deus por aquilo que fizemos no nosso trabalho. É a Deus, não ao patrão. Se ele não te reconhecer, não tem problema, você sabe que trabalhou bem, Deus viu, e você vai chegar no final do dia e Deus vai chegar para você e falar assim, se ele pudesse chegar e falar para você, eu vi que você trabalhou com empenho e eu vi, e eu sei o que você fez. Mesmo que não sejamos reconhecidos pelos homens, pelos patrões, para quem nós servimos, nós vamos, no final do nosso trabalho, do nosso empenho, nós vamos dar conta a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Versículo 8 diz assim, sabendo que cada um receberá
do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmãos, então, se nós fizermos o bem, o que receberemos? O bem. Se nós fizermos o bem, a palavra de Deus é que está nos dizendo, sabendo que cada um receberá todo o bem que fizer. Você fez o bem, trabalhou com empenho, isso vai retornar para você. Seja servo, seja livre, nós receberemos a recompensa do Senhor. Então, vale a pena a gente servir e servir bem aos senhores aqui na carne, que são os nossos patrões. Se somos empregados, trabalhemos bem, porque a recompensa não virá dos homens, mas virá do Senhor. Amém, irmãos? É isso que Paulo está orientando aos servos. E agora, como devem agir os patrões em relação aos empregados? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Olha, aqui está uma coisa que a Bíblia, ela sempre orienta. Você quer que a pessoa faz o bem para você? Faz o bem para ela. Você quer receber amor? Então, dá amor para essa pessoa. Você quer ser ajudado? Então ajuda alguém, que isso vai retornar para você. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Então, se o patrão quer um bom empregado também, o empregado que retorne para ele aquilo que ele precisa dele, ele também precisa ser um bom patrão. Ele tem que agir bem com aquela pessoa. Olha, às vezes a gente não percebe, mas temos dentro de casa alguém que está nos ajudando. Naquele momento a gente está pagando aquela pessoa. Qual de nós aqui não teve alguém que foi pedreiro na nossa casa, que fez um trabalho de uma cenaria, né? Um trabalho assim, de limpeza na nossa casa? Como nós tratamos essas pessoas? Como foi o nosso tratamento? Às vezes tem pessoas que vão trabalhar na nossa casa, a gente não dá uma água a essa pessoa, gente. Será que nós gostaríamos de ser tratados assim? O que custa às vezes a gente, não é, for alguém trabalhar em casa, você preparar um prato a mais de comida para dar para aquela pessoa? E quantos crentes acham assim, não vou dar não, porque ele tem que trazer marmita de casa? Não custa nada. Aquilo não é um bem que você está fazendo àquela pessoa. Mas às vezes a gente acha que aquilo dali é uma coisa demais, né? A gente está fazendo. Olha, às vezes a gente erra nisso aí, a gente não percebe, mas a gente falha nessas coisinhas assim. Às vezes nós temos um cargo melhor numa empresa, e aquela pessoa, ela faz algum serviço ali que precisa que você mande ela fazer. Você não é nem o patrão, mas você tem um cargo superior àquela pessoa. Como é que você trata essa pessoa? Como é que você trata, por exemplo, o motorista de ônibus? Que você vai pagar a passagem. Tem gente que entra dentro do ônibus, não dá um bom dia ao motorista, né? Não fala nada com ele. Nós, como crentes, mas geralmente ele não responde. Não tem problema. Não tem problema. Se não responder, não tem problema. Você tem que fazer a sua parte. Se cada um de nós fizesse a nossa parte, como seria melhor, né, a nossa sociedade? Se eu fizesse a minha parte. Às vezes eu não estou fazendo. Estou falando, irmãos, porque às vezes a gente esquece mesmo de fazer alguma coisa, de fazer um agrado. Às vezes a gente só faz alguma coisa para alguém quando a gente sente que aquela pessoa pode retornar alguma coisa para a gente. Não pode ser assim. A gente tem que dar sem esperar receber alguma coisa em troca. Quando a gente não recebe, de quem vem esse galardão? De Deus. Quando recebemos alguma coisa de volta de alguém,
né? Parece que aquela pessoa pagou uma dívida que tinha com você, dá a impressão disso, né? Não, mas eu também dou uma reciprocidade. Mas e quanto àquele que não pode te devolver alguma coisa? Se você deu algum bom dia, se perdeu alguma coisa na sua vida, se perdeu aquele bom dia, de alguma forma, aquilo dali te deixou onerado naquele momento? Não, se não deu um bom dia, deu um bom dia. No final, depois, quando descer de novo, se ele não falou nada, Deus te abençoe. Se você sair pela mesma porta, e um bom trabalho. Se não respondeu também, fala de novo. A gente não precisa depender dos outros para ser quem a gente precisa ser. Para pensar. Eu quero ser alguém melhor. Então busquemos ser alguém melhor, não é? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui quer ser uma pessoa melhor diante de Deus e diante de si mesmo, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, o que está faltando em mim? Falta exercer essas coisas que a palavra de Deus nos orienta para que nós façamos. Olha, Paulo diz assim: abandone as ameaças. Às vezes esses escravos, eles eram ameaçados quando não faziam, ou quando o patrão achava que eles não tivessem feito alguma coisa. Dentro da igreja não podia acontecer isso. E em último lugar, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, aos olhos de Deus, todos somos iguais. Mas às vezes a gente só reconhece isso na casa de Deus. E a gente não pode ser um crente que só reconhece que todos somos iguais na igreja, mas às vezes chega lá fora, um irmãozinho pobre encontra um irmão que tem uma condição melhor. Passa, levanta o nariz e vai embora. Não cumprimenta aquele irmão. Será que isso acontece dentro da igreja? Será que agimos assim? Será que lá fora é vergonhoso para você abraçar o seu irmão, você apertar a mão do seu irmão, ter um diálogo com o seu irmão, perto daquelas pessoas que são abastadas, que são do seu mesmo nível social? Será que você convida o seu irmão para ir no aniversário do seu filho, da sua filha, no teu aniversário, ou você só convida aqueles que são do seu nível social? Se você faz isso, você está fazendo acepção de pessoas. Seus amigos são só do seu nível social. Você não tem um relacionamento com aqueles irmãos pobrezinhos da igreja. Claro que eu estou falando aqui a um grupo de irmãos que tem, né, o mesmo nível social. A nossa igreja tem o mesmo nível social. Mas alguém pode acessar esse culto e prestar atenção nisso. É mesmo, eu estou fazendo isso aqui, eu preciso me despertar. Está vendo como é que é bom a gente estar pregando pela internet, irmãos? Porque eu vou para a casa dos irmãos à vontade, eu vou comer aquilo que eu tiver de comer, não tenho nenhum luxo, né? Tomar qualquer refrigerante, tomar qualquer suco que fizerem. Um dos sucos que eu tenho mais lembrança na minha vida que a gente ia doido para tomar era o suco de balde que tinha nos cultos de antigamente. Eu sempre falo isso. Me lembro do suco de balde, dos bolos feitos, né? Os irmãos devem ter pego isso, irmão mais antigo, aquele suco feito no balde. Já tomamos isso já quando era nas igrejas lá, né, Daniel? É isso aí, né? Então a gente não tem esse problema com relação aos nossos relacionamentos. Suco de groselha, mas Daniel lembrou muito bem. E a gente fica tranquilo, né? Nos servindo dessas coisas tão simples. Mas nós, diante de Deus, não há um crente com maior cultura, não tem um crente que ora mais, não há um crente que tenha mais fé. Não existe nada disso na casa do Senhor. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nós temos que entender isso.
e temos que nos sujeitar ao Senhor. Todos nós temos o mesmo Senhor e também temos que nos sujeitarmos uns aos outros. Lembra lá de trás? Também Paulo fala isso, sujeitai-vos uns aos outros. E aqui Paulo está colocando todos nós em um mesmo nível espiritual, mesmo nível cultural. Diante de Deus somos iguais. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo após estaremos encerrando o culto dessa noite. Nada além do sangue e marca da promessa. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente louvar a Deus. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai.
Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. Querem turar os vossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Deixou destruir, zombando da minha fé, até clamam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e o meu cálice me faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Senhor, muito obrigado por esse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos um restante de semana abençoado na Tua presença. No nome de Jesus. Amém.